Em princípio, o nome Neuma, né, são os primeiros sinais gráficos de escrita musical. Então, as primeiras partituras, elas não são escritas com o código que a gente tem, mas sim com os sinais que vêm justamente de acento gráfico, de agudo, grave, longo e curto. Eu usei essa ideia de primeiros sinais gráficos, primeira origem, né, para construir aqui em Londrina um núcleo experimental universitário de música antiga. Né? Até então, a música que é desses períodos medieval, renascimento, barroco, era chamada comumente de música antiga. Quando a gente fala que tá fazendo música antiga, eles acham que é dos anos 70, né? Anos 50, né? Só uns 1.500 anos atrás. Começa por aí, é uma escuta diferente, né? É tanta coisa diferente assim que a gente tem que... Até na voz mesmo, né? É um aprendizado, gente. A técnica, a leitura, né? Porque também o Elimar vem com os manuscritos, né? Os xerox dos manuscritos, mas é um negócio assim, difícil de ler. Jesus, mas até a anotação, né? Que é diferente e tal, então é bem interessante ter essa diversidade, né? Conhecer esse mundo, né? Mas é apaixonante. A gente vê a questão histórica, porque quando a gente está cantando, a gente não pensa muito do que está por trás daquela letra. Então, como tem toda essa parte de onde veio, qual que é o contexto daquilo, eu achei muito interessante. Me chamou muita atenção. É um passado, né? Tão distante, mas músicas tão complexas, né? Eu acho exatamente. até agora. Eu fico assim, cara, que isso? E são músicas que eram cantadas pro povo também, né? Não é? Então não era algo mais elitista, né? Assim, de difícil acesso. Eram coisas que eram cantadas, né? Em praça, em locais públicos, né? Não eram aquela, vamos pra ópera hoje e tudo mais, como foi depois de um tempo, né? Mais recente, né? Tanto é que eles têm até uma abordagem diferente, né? O pensamento não é em relação à melodia e à harmonia, é em relação ao que está sendo contado, ao texto. Tanto é que esse que é o enfoque deles, né? É em contar a história, é em trazer ali as palavras, fazer com que o povo entenda. E a música, ela é um pano para conseguir transmitir a mensagem do texto. Mas a questão é que a poesia se descolou da música em algum momento. Mas a ideia da lírica, como Aristóteles já definiu na poética, a ideia da lírica é que sempre fosse cantada. A lírica se refere ao instrumento da lira que acompanha o jogral, no caso o aedo grego. O que o Neuma me proporcionou é recuperar essa ideia da música que subjaz a poesia. Então a poesia ela jamais deveria ter se descolado completamente da música. Um bom poeta tem que ter ouvido musical. Mas, não obstante, hoje muito da crítica literária, muito dos estudos literários se esquecem dessa dimensão musical da poesia. E o Neuma me proporciona tudo isso. O Neuma me proporcionou pensar a música em cada coisa que eu faço, seja profissionalmente, seja na minha leitura de lazer. A música ela faz parte do meu fazer poético em virtude da minha experiência com o Neuma. O Neuma, para mim, é um lugar de experimentação, tanto para mim, como proponente do repertório,
quanto para as pessoas que vêm experimentar fazer música de uma maneira diferenciada, né? Eles não fazem música igual tocam no barzinho, igual cantam na igreja ou cantam num outro coral. Que a gente faz muita coisa no grupo que a gente pode transpor para todos os tipos de música, todos os estilos, sabe? Então, a gente trabalha muitas questões, assim, musicais que são, tipo, atemporais, sabe? Então, coisas que você pode aplicar em qualquer momento com seu instrumento, com a sua música, que vai funcionar e vai ficar melhor. A esse grupo, o trabalho do Elimar, porque ele traz da Europa essa experiência. Quando eu tenho acesso a isso, é isso que me desperta, que me move a buscar essas referências. É em virtude disso que eu tive acesso a ir à Europa, porque quando eu vou para a Europa fazer esses estudos, eu vou por conta da minha experiência prévia com o Neumann. Então, eu acho que a função da universidade é essa, a Casa de Cultura, né, como um órgão de extensão, tem que propiciar as pessoas que têm interesse, né, e ainda mais sendo uma universidade pública, né, que elas tenham acesso às informações e aí, quem sabe, encontrar o sonho de vida e, a partir daí, conhecer os caminhos e as dificuldades, as exigências, né, para poder, então, trilhar e conseguir alcançar o que tem interesse. A gente vive da música, né? Mas isso também é terapia, sabe? Isso a gente precisa trazer para as pessoas essas possibilidades de aprender, né? De saber que elas podem também estar envolvidas com isso, o tanto que isso é importante para a comunidade, para nós que fazemos música também, isso é muito importante para nós. Então, assim, cultura, ela é importante para todos, sabe? Para quem faz e para quem também tá escutando. A música para mim é literalmente tudo. Não me vejo, não consigo fazer outra coisa, porque sabe aquela coisa de quando você ama, não é um trabalho? É literalmente isso. Então, para mim, música é tudo. Música é o meu passatempo, é o meu lazer, é o meu hobby, é o meu trabalho, é onde eu me divirto, é onde eu esqueço dos meus problemas. É uma coisa que eu posso compartilhar com a comunidade, algo que eu tenho estudado há muitos anos, e aí eu posso compartilhar com os meus amigos, trazer a minha mãe, trazer as minhas amigas, sabe? Então, assim, pra mim a música, ela é tudo, não dá pra fazer outra coisa. Eu gosto muito de um poema lá da Cecília Meirelles, uma parte que ela fala: eu canto porque o instante existe, né? Eu não sou alegre nem triste, minha vida está completa. Eu sou um poeta. Começou o cantar de roldão. O rei Carlos, nosso magno imperador, 7 anos na Espanha já ficou. Desde o mar alta terra conquistou. Não há castelo que possa se opor. As cidades e os muros derrocou. Saragoça no alto som ficou. Rei Marcílio, que a quem Deus não amou, pois o pão e Maomé os invocou. Já não pode evitar o malhador. Bom, em primeiro lugar, estou muito feliz por
poder apresentar uma peça dela que é pioneira, né? O português é pioneira no Brasil todo, né? Faz tese de um doutorado, né? Um trabalho de pesquisa, um trabalho de muito estudo. Estava falando com a esposa do Ronald, ela falou que ela que sabe o quanto que ele ficou ali madrugadas, tudo, traduzindo, pensando, e reverter num trabalho tão bonito como esse. Esse trabalho, particularmente, eu nunca participei. Estou no grupo já faz 7 anos, mas nessa dinâmica de jogral foi uma coisa nova para mim. O Ronald e o Elimar basicamente construíram a peça, né? Como a gente vai cantar, como a gente vai tocar, orientaram a gente. E eu achei difícil, assim, porque ela tem um quê de improvisação, sabe? Ela tem uma coisa assim, mas não tá tudo escrito que a gente toca. Que foi o legal e que foi o desafiador, né? Fazer, meio que criar a música do nada, assim, do texto, fazer uma música enorme, assim, uma peça grande, inteira. A gente foi costurando ela, né, os pedacinhos. Colocar essa obra, o resultado disso, né, essa tradução, em palco para cantar, em princípio a gente fez como performance jogral, só eu cantando. Aqui estaremos ao rei deferência, o vassalo deve ao seu senhor angústias, suportar grandes calores e friuras, deve o homem perder couro e cabeleira. Cada qual seu melhor golpe aceste agora, que não cantem de nós canção maldosa. Tem pagãos ou mal cristãos, tem a justiça. Mau exemplo de mim não há notícia. Inicialmente eu cantava e o Elimar sempre me acompanhou, sempre, digamos, atuou como um diretor musical, de cena, musicalmente. E o Felipe Ziliotto, que hoje é o nosso convidado, no violão de 7 cordas, também desde o princípio me acompanhou. Ninguém sabe até hoje se declinar a gesta significa que o Turoldus é o copista, que copiou o manuscrito, significa que o Turoldus é quem compôs o cantar, quem pegou a tradição que se contava ou que se cantava por ali depois do evento de Roncesvalles e criou o cantar, se ele era um padre. Isso está na obra, no livro, tem um capítulo que eu discuto especificamente o Turoldus, quem ele poderia ter sido, quais são os Turoldos que existiam na época de produção do cantar, por candidatos a autores, né, ou supostos atores. De fato, a chanson de Roland ela é considerada anônima, porque ninguém tem certeza de quem é esse Turoldus. Mas como ele está no explicit, algum Turoldus sim que havia. Então eu pego esse Turoldus, esse misterioso Turoldus, e coloco ali como narrador. Eu dei vida a um Turoldus que provavelmente existiu, mas que ninguém sabe exatamente quem foi. E resolveu fazer essa montagem aqui, os instrumentos que a gente tinha disponível era o cravo, o cello barroco, o violino barroco, o fiddle, alguns instrumentos de percussão
e o violão de 7 cordas. Mas daí, como o grupo teve que ser meio enxugado, porque as pessoas que poderiam fazer tiveram outros compromissos e não puderam participar, né? Então daí ficou o cravo, a gente decidiu usar o cravo, o cello, o violino e o violão, e a percussão. A questão é que a épica, ela tem sempre o texto em primeiro plano. A ideia é que o narrado chegue ao público e ele acompanhe a narrativa épica. E os instrumentos estão ali para justamente fazer, deixar o destaque, ou fazer um acompanhamento e ilustrar todo o ethos que está sendo transmitido naquele personagem, naquele momento. Mesmo tendo pouca experiência com a improvisação, com essa coisa de tocar esse repertório, né, ele não foi muito estranho à prática musical que eles já tinham, né? Foi um processo novo que estimulou o desenvolvimento dos integrantes de formas inúmeras e variadas, né? E em vários pontos assim, de conseguir tocar, de acompanhar os cantores, de se preparar, antever, né, o que ia acontecer. Então foi um processo assim, bem importante se a gente pensa nos 30 anos de trabalho que foram feitos, né, até hoje. Sempre tinha algum momento de improvisação, mas não com essa forma assim, abrasileirada de repertório, vamos dizer. Então, quando a gente vê tudo isso e tem esse trabalho finalizado, acho que é uma sensação de dever cumprido e uma sensação de felicidade também, né? Gratidão ver tudo que a gente trabalhou ali, o finalizado. Então, acho que sensação de valeu a pena, dever cumprido. Gostou? Depois que você falou que essa é mais violoncelo mais feliz. De sorte que eu posso falar um pouco a respeito do que foi apresentado como algo que eu sempre apresentei teoricamente e agora uma coisa na prática que foi muito útil e achei muito impressionante para um público, e acredito que em Londrina nunca houve coisa igual antes, né? Torna viva a história da música naquela época. Isso é impressionante. É um privilégio muito grande para Londrina poder ter uma coisa dessa, assim, para apreciar.
Música